Olá, pessoal. Eu me chamo Fernanda. Eu sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis. Eu estou no quarto período, essa é minha colega Emily. O nosso podcast, no caso, ele é um projeto uma matéria que se chama Projeto Integrador, que a gente tem na nossa grade do curso. E a nossa intenção com o podcast é ajudar alunos que, assim como a gente está no período noturno, enfim, tem que conciliar essa rotina do campus, da faculdade, com trabalho, vida pessoal, enfim, e também a futuros alunos aqui que pensam em ingressar no curso, né, e pensam que podem não vir a dar conta, enfim. Para isso, a gente trouxe 2 convidados, o professor Sérgio e a Giliane, que é psicóloga, o professor Sérgio também é da área de psicologia, para ajudar a gente a discorrer sobre esse tema. Gostaria primeiro de agradecer o convite, fico muito contente de ser convidado e poder participar. E é algo muito interessante, porque muitas vezes a gente está na universidade pública e mesmo fisicamente, esse aqui é o campus da UTF-PR na cidade de Pato Branco, e a gente está um pouco afastado da própria cidade, né? Pega a BR, anda ali uns 4 quilômetros, 3, mais ou menos isso. Uhum. E aí chega aqui. Então, muitas vezes a cidade... aonde o campus está, não sabe muito bem o que acontece, como entra. Mais afastado, né? Então vira como se fosse uma ilha. Então, projetos assim, que levam principalmente para estudantes do ensino médio, para a gente é muito interessante. Sim, com certeza. Verdade. Eu também agradeço pelo convite, parabenizo pela iniciativa. Acho que é muito importante o interesse que eu percebo aqui na UTF-PR, principalmente por parte dos nossos alunos em debater saúde mental. E aí, o projeto de vocês inclui debater a saúde mental de vocês, né? E também mostrar para as pessoas que têm interesse em estudar aqui com a gente, ou que talvez até agora não cogitaram estudar com a gente e possam conhecer a partir desse projeto, né? Quais as possibilidades, também mostrar os desafios, né? Que não é só coisa bonitinha, né? Eu costumo falar na recepção dos calouros, sempre que a gente participa, né? Que assim, é um momento muito legal da vida de quem está começando uma graduação. Geralmente tem todo esse projeto de vida envolvido, né? Tem toda essa coisa, assim, muitos alunos nossos estão saindo de casa, autonomia, muitos entrando no mercado de trabalho ao mesmo tempo, né? Mas também, né, tem os desafios, né? Então é importante mostrar os dois lados, e eu acho que é aí que vocês entram com essa proposta. Então, parabéns. Muito legal o projeto de vocês, né? E, novamente, agradeço por me chamar para debater esse tema. Obrigada, gente, que agradece a vocês poderem participar, né? Acho que os principais pontos que a gente queria debater, então, no caso, seria como a gente consegue conciliar tudo isso, como que a gente faz, porque a gente tem vários cenários aqui dentro da UTF, né? A gente tem vários alunos em várias situações de vida, alunos que moram sozinhos, alunos que são casados, alunos que têm filhos, enfim. E a gente queria mostrar que dá, que dá para conciliar tudo isso e que a gente consegue. Esse tema surgiu muito da nossa realidade também, né? Foi do nada, assim, a gente tava na aula, a gente não sabia o que fazer, o que a gente vai entregar nessa matéria esse semestre. E aí, do nada, surgiu na nossa roda de conversa, por que a gente não faz sobre saúde mental, conciliar estudos, trabalho e vida social, né? Que muitas vezes no final de semana a gente nem sabe o que é ter vida social, né? Passa o final de semana inteiro estudando ou descansando, né? Aproveitando para colocar o sono em dia. Então, acho que é um tema bem importante para nós e para todo mundo que vai assistir, né? Às vezes vai conseguir enxergar a realidade também dentro desse tema. Sim, e a gente foi evoluindo, né, essas discussões. A gente conversava que existem desafios antes de você começar a sofrer, às vezes na universidade, você tem um caminho a percorrer para poder, inclusive, ter esses problemas futuros, né? Sim. Como é que eu vou conciliar, como é que eu vou me organizar. E aí a gente chegou a conversar de vocês fazerem um levantamento em escola. Sim. E a gente ficamos um pouco alarmados com a falta de conhecimento, muitas vezes, de como se entra numa universidade pública, Sim. o valor da mensalidade. Sim. Então, a gente aplicou 2 questionários, né? Um numa escola pública lá em São João, para o pessoal do ensino médio, e outro, eram várias escolas, porque eu pedi para uma professora minha aqui do CIE, daqui de Pato Branco mesmo, aplicar, e lá tem alunos de várias escolas, todos do ensino médio, mas de várias escolas aqui em Pato Branco, né?
Os alunos de São João, a gente percebeu que era muito mais distante para eles a ideia da UTF do que daqui. Muitos deles pensavam que teria que pagar mensalidade, que por isso que eles não iriam ingressar, quando a gente sabe que não é nada disso, né? O ensino 100% gratuito. E que ouviam comentários negativos, enfim, devido a isso, devido à alta da mensalidade, né? A maioria dos alunos não sabiam assim, o que era o SISU, não sabe o que é o ProUni, o que é o FIES, nenhum desses meios que eles podem utilizar para entrar, né, no mundo acadêmico. Então, vale ressaltar que foi uma pesquisa em escola pública, né? Acho que você já citou. E eu acho que falta muito também do incentivo dos próprios professores das escolas. Porque, querendo ou não, eu estudei em escola pública a vida inteira e nenhum professor nunca me incentivou, vai lá e faz o Enem. Vamos fazer 2 meses antes do Enem, toda semana entregar uma redação? Não, sabe? Eu estudei tudo por fora. Não faz um cursinho de redação por fora, sabe? Faz alguma coisa por fora para conseguir. Então, acho que o incentivo, né, da própria escola pública, né? Na escola particular a gente vê um pouco mais de incentivo, mas a escola pública... E na escola pública a gente sabe que existe o Enem, mas o que você faz com o Enem depois nada, ninguém né? sabe, Parece né? que é nada, né? A gente que faz sabe, só por fazer. Porque por muito tempo foi isso, né? Sim. Por muito tempo o Enem não servia para entrar na universidade, principalmente na universidade pública, né? E aí vocês falaram da questão de talvez faltar um incentivo, né, lá na escola, mas eu também puxo um pouquinho essa responsabilidade para a gente na universidade. Né? Eu não sei o quanto a gente tem conversado com a comunidade. Né? Então, assim, e a gente tem discutido isso na UTFPR, com a diretoria de graduação, com a direção geral, né? Sobre como nos aproximarmos mais, então, da comunidade, das escolas. Né? Tem vários alunos nossos que fazem estágios, que fazem projetos nas escolas. Né? Mas que não é debatido esse fator de como que eu entro na tua universidade, né? Então, a gente teve nos últimos anos também a Feira de Profissões aqui, que eu acho que é uma vitrine, assim, para mostrar os nossos cursos, né? Com certeza. Mas eu acho ainda que a gente precisa se aproximar um pouquinho mais da comunidade e vocês são porta-vozes da gente. Sim. Né? Tanto que essa matéria, né, do projeto integrador é exatamente essa ideia, né? Levar um pouco do que a gente tem aqui para fora da universidade. A gente quer alcançar pessoas de fora da UTF com esses projetos que a gente faz, né? São inúmeros projetos, o nosso é um deles, mas a nossa intenção é alcançar a comunidade mesmo num todo, né? Para fora daqui. Sim. E uma das ideias da gente criar também esse conteúdo é poder passar em escolas, né? Sim. Já conversei com o meu departamento, né, de humanas, a gente está em 2 das licenciaturas, né, que é matemática e letras. A gente tem muitos alunos que têm que fazer os estágios em escolas. Então, de repente, passar esse conteúdo. Então, seria interessante se vocês pudessem contar como quem, bem recentemente, né, fez Enem, SISU. Sim, como todo é que esse funciona processo, isso? né, de você aguardar a tua vaga. Também tem segunda chamada, que muita gente não sabe. Minha nota não vai dar, mas tenta na segunda chamada. Tanta gente que desiste. Tem gente que nem chega a tentar, né? Mas a minha nota, não vai dar, vou passar vergonha. Tá, como é que funciona o SISU, então? Isso. Desde o começo, assim, o que tem que fazer, quais os passos, porque tem um monte de gente que vai ouvir a gente, né, que vai não querer sabe saber. desde o começo, desde a inscrição do Enem. Como é que funciona? O SISU, que é o meio de ingresso aqui da UTF, né? A gente entra pelo SISU, é uma classificação pela nota do Enem, né? Você se inscreve lá no Enem pelo Gov, enfim, faz a sua matrícula, depois vai sair a sua nota e vai ter os diazinhos específicos ali de matrícula nas universidades. Então, lá você vai entrar no próprio site do SISU, que é pelo Gov também, vai selecionar a universidade que você tem interesse, o curso que você tem interesse, e lá vai ter a nota de corte, que é a nota média, né, ali da última pessoa que está ali naquela listinha entre os selecionados. Por exemplo, tem 40 vagas. A nota de corte vai ser a nota do aluno que está lá por último na lista. Com a menor nota dentre os que estão ali classificados. E tem várias outras cotas também, né? Você não precisa... Tem notas menores para o pessoal que tem cotas de escola pública, de baixa renda, enfim, tem vários outros meios.
E depois disso você espera, né, ser selecionado. Caso você não seja selecionado na primeira chamada, você tem que acompanhar na lista aqui pelo site da UTF mesmo, que correm várias listas. Eu sei que nos cursos de urnos mesmo, já chegou a correr mais de 15 vezes a lista, assim, chamada e virando, chamando gente. Então, é só ter um pouquinho de paciência que vai. Se você não conseguir no começo do ano, pode conseguir no meio. Enfim, tem 2 chamadas ali. Só para os nossos cursos aqui de ciências contábeis, administração, enfim, a gente não tem a chamada do meio do ano, mas a gente abre vagas também, né, que tem remanescentes de alguns alunos que saem, assim, no final do período sempre tem essas vagas, são abertas, abre edital e você pode usar também a sua nota por meio do edital. Aí tem Vale lembrar que tem que se inscrever, né, pra ficar na segunda chamada, senão... Sim. Que tem gente que acha que não precisa se Que é inscrever, automático, daí não é? que vai correndo a lista, mas tem que se inscrever, né? Mas tudo isso, né, se as pessoas não entenderem bem os passos, joga no Google Ah, sim! e tem lá tudo explicado. Tem tutorial, tem o site o do Sisu site mesmo. disponível. Tem um passo a né? É passo. extremamente didático, É. o site do Sisu é bem fácil de entender. E existem vários outros meios de entrar, né, na universidade. Tem o ProUni, que são para as universidades privadas, que não é o nosso caso, né? Como nosso ensino é 100% gratuito, é uma instituição pública, né? Então a Uma universidade pública não paga. Exato, Não. a gente não paga. Não tem A gente já pagou antes, né? Exato. Aí, para você conseguir uma bolsa numa faculdade privada, você usa o ProUni, né? Aí é uma bolsa, então você não precisa pagar, né, pela bolsa que você recebe. Pode receber, se eu não me engano, de 30%, 60% e 100%, né? Que também é pela nota do Enem. Também Sim. pela nota do Enem. Então o Enem é super importante. Super importante, Tem que exato. fazer o Enem. E tem o FIES também, né, que é o financiamento ali. Se você não conseguiu o ProUni, não conseguiu o Sisu, ainda tem o FIES, que é um financiamento, ao contrário do ProUni, futuramente você vai ter que pagar, né, esse valor, mas também dá uma ajuda ali para quem precisa. E pra todos eles, se eu não me engano, acho que até pro FIES dá pra escolher 2 cursos, né? Colocar um de primeira Primeira opção opção e um de segunda sim. opção. Daí Uhum. sempre a preferência vai ser pra tua primeira opção, né? No caso, se você já conseguir a primeira opção, você Tu não concorre não mais. concorre com a segunda opção. Então, o caminho seria esse, né? O Enem, a ProUni e o FIES, né? Só que tudo para isso, saber quando vai ser o Enem, se preparar para o Enem, chegar na hora, É, né? Não pode se atrasar. Chegar na hora é importante. não virar meme, né? Chorando. Dormir Atrasados bem na do noite Enem. anterior. Isso. Estudar também, que é importante estudar, né? E assim, depois que você presta o Enem, quanto tempo até você estar na frente de um site pensando qual curso eu escolho? Quanto tempo? Depende, né? No nosso ano, quando eu fiz, tava na época da pandemia. Então a gente fez em janeiro o Enem. Aí a gente demorou, se eu não me engano, 2 meses pra gente colocar o curso que a gente queria lá no Sisu pra entrar na UTF. Agora eu acho que o Enem é Não, mas outubro, agora né? já aconteceu, É, né? já O Enem. aconteceu. Agora, nesse mês, aconteceu o Enem. E a inserção ali do Sisu, se eu não me engano, é em janeiro. É. Então, são mais 3 ou menos meses isso. ali 2, para você 3 decidir. meses. Você também já pode ir dando uma olhada nas notas de corte das universidades. Se você levou seu caderno para casa, entra no site lá do Descomplica, alguma coisa assim, vai ver quanto que deu mais ou menos sua nota, ver seu gabarito. Ó, eu consigo entrar nessa aqui, consigo entrar nesse outro. Já dá para ir se preparando, né? Hoje, dia 29/11, saiu o gabarito oficial do Enem. Hoje? Hoje. Hoje. Aham. Eu vi que uma moça postou. Então, fez. é uma coisa interessante, porque você vai fazer o Enem, mesmo que você não tenha pensado ainda em... mas eu vou entrar numa universidade ou não, eu quero fazer um curso superior ou não. Tá, eu quero, mas não sei qual. Ou o que eu quero não tem na região, não sei o que eu vou... Presta o Enem, você tem uns 3 meses, porque a média é essa, né? Prestar em outubro para tomar decisões em janeiro. Então, dá o seu máximo em outubro, porque você está em 3 meses, para até pensar, olha, tenho algum familiar em algum lugar, vale a pena eu me mudar, quais são os cursos da região. Porque a gente vê que a tomada de decisão, às vezes, de universidade ou não, ou um curso numa universidade, ela, para muitas pessoas, ela é paralisante. Então, a pessoa, se ela tiver que tomar uma decisão, ela se paralisa. Então, assim, faz o Enem sem pensar nisso. Faz o Enem para ser o melhor. Não para no meio do Enem e pensa, mas isso aqui vai servir para fazer qual ou qual? Será que eu nasci? Não. Só Não é o faz. Não é o momento.
Claro, é bom ter um objetivo já, né? Quem já tem esse objetivo, né? Às vezes é bem mais fácil pra quem já tem. Sim. Porque pensa, você lutar por uma coisa que você tem objetivo, né? Você tem mais vontade ainda. Mas se você ainda não sabe, faz, né? Porque é bem amplo, né? Essa carteira que o Enem oferece para o que você pode fazer com a sua nota é bem amplo, então... É um grande ponto. Exatamente. Isso de paralisar, assim, até sem antes ter noção de como que funciona, aconteceu comigo, inclusive. Eu ingressei na faculdade depois... Eu fiz não sei quantos Enems na minha vida, perdi as contas, eu devo ter feito uns 5. Aí, no meu primeiro Enem, eu lembro que eu tinha ido meio mal em algumas matérias, mas eu nem sabia exatamente como que funcionava, qual que era a média, como que calculava tudo aquilo. Aí eu tinha ido mal em 2 matérias, eu pensei, ai, pronto. Já foi agora, reprovei em tudo. E aí eu nem tentei. Eu fiquei paralisada, assim, no meu primeiro ano. Inclusive, eu continuei estudando e depois eu descobri que a minha nota dava pra passar super tranquilo. Porque eu tinha ido mal em 2 matérias. E não em tudo que tinha lá. Fui super bem na redação. Meu primeiro Enem tinha tirado 900 e pouco na redação. E você achava que tinha ido mal? Eu sempre fui tagarela, né? Então, pra redação também eu tinha um pouco mais de facilidade. Em matemática eu fui super bem. Mas aí eu fui mal em 2 matérias. Não sabia como funcionava, que nem a Emily disse. A gente vindo do ensino público, a gente não tem a mínima noção. Eu nunca tinha feito uma redação dentro da minha escola. Nunca. Sim. Eu aprendi no YouTube. Eu vi aulas no YouTube de como fazer redação e eu vi 2 dias antes ainda do Enem. E eu paralisei ali na hora, pensei, pronto, não vai dar pra fazer mais nada agora que eu fui mal. E fiquei aquele ano estudando, aí eu entrei num cursinho, eu descobri como que funcionava o Enem, como que eram todos esses sistemas de entrar na faculdade, que tinha uma média depois geral de tudo aquilo, não era uma nota que ia definir tudo, né, que tinha. Aí que eu vi que dava pra ter entrado, dava pra ter passado e que eu só paralisei mesmo. Aí, depois entrei. Vocês duas vieram de escolas públicas. Sim. Né? Então, é super possível Sim, entrar com numa certeza, universidade com certeza. federal, vindo da escola pública. Porque sabia que, às vezes, existe muito esse preconceito? Sim. Né? Ah, escola pública só consegue... faculdade pública só consegue entrar quem fez escola particular, né? Porque não existe vaga para quem vem de escola pública. Então, vocês estão aí para provar que não é bem assim. Sim. Eu fiz Enem desde o primeiro ano do ensino médio. Eu lembro que eu tirei 520 na minha primeira redação. Aí, nessa última, eu tirei 920. Então, Caramba! eu O que você fez? fiz um cursinho de redação. Mas, eu no primeiro Enem não tinha nada de noção também. Fui, nem sabia o que eu tava fazendo. Daí, estudei no segundo e no terceiro ano, daí... Mas a minha mãe sempre me incentivou muito de eu fazer, então... Que bom. Me ajudou bastante. Então, vocês estão dizendo pra gente também que não necessariamente tem que sair do ensino médio e ir direto pra Sim. faculdade, né? Não. Dá pra dar um tempo, dá pra fazer novamente, dá pra ter um tempo a mais pra estudar. Dá eu pra não entrar numa esperei. faculdade, sair, entrar em outra. Eu não esperei porque deu certo no primeiro ano, Claro. mas se tivesse que esperar também, não ia mudar muita coisa. E isso também que a gente havia comentado, né? Do ensino público ali, uma coisa que ajuda muito é a internet, que nem eu falei. Eu aprendi redação no YouTube e tem muito conteúdo, tem uma infinidade, assim, de conteúdo. Você pega ali vários canais que tem o Me Salva, tem o Descomplica. Gratuito, Fer. Gratuito. Eles rodam ali o edital do Enem de cima a baixo. Óbvio que, assim, se você tiver condições de pagar um cursinho, o que te poupa ali é tempo. Porque você tem um direcionamento. Eles Sim. sabem exatamente o que mais cai, o que cai menos, enfim, né? No Enem, quais são as probabilidades ali. Mas na internet, nossa, ajuda muito. Eu aprendi tudo na internet. Foi bem bom, bem proveitoso. Que bom. Com certeza. E a ideia de que você pode prestar, mesmo quando não precisa, né? Você está no primeiro ano, você Isso me presta, ajudou muito. presta no segundo Porque daí ano. você entende a prova. Você sabe que tem que marcar a cor do gabarito, você sabe que tem que escrever a frase lá no caderno lá de questões. Você já sabe, você também já sabe o que é melhor de levar de lanche. Porque Já sabe que precisa de água. sabe, você pega alguns macetes assim do Enem. Não é só a prova também. E outra coisa, no meu primeiro Enem eu lembro que eu acertei poucas de matemática, mas minha nota ficou boa. Porque tem aquele que se você acerta as questões mais fáceis do Enem, ele entende como se você soubesse. E geralmente quem acerta só as difíceis, ele entende como se você tivesse chutado. Então eles fazem justamente isso. Então às vezes não se desespera só pela quantidade de acertos, espera sair a nota, né? Porque tudo vai depender de como que esses acertos vão ser avaliados. Então, é uma questão bem importante também. E algo importante aí que você
só conhece o seu corpo durante prova, fazendo prova, né? Exatamente. Porque a gente tem um caso clássico, seja na área de esporte, né? Você vai jogar com seus amigos vôlei na quadra, você acerta quase todos os saques, assim. Aí quando tem o pessoal assistindo, você erra tudo. Isso, como é que é possível? Eu esqueci como é que eu saco a bola só porque tem gente. Então, é outra situação, adrenalina mil, tremedeira. Então, é outra situação. Vontade de fazer xixi aparece o tempo todo, a boca seca. Sim. Então, a gente fala, quando entra em competição, eu tenho um conhecimento do meu corpo que você a não ser que você seja muito bom em simular, em ir no lugar, em testar e tentar fazer uma aproximação, em geral, o seu corpo ele pode entrar num choquezinho. Então, você fazer antes esse treino, a gente fala, né? Você resolve um exercício, porque às vezes você treina resolver exercício deitado na sua cama, escutando uma música ambiente, indo no banheiro a que quer, você faz o exercício deitado e resolve. Quando te colocam 4 horas e meia sentado no lugar, o cansaço bate. Sim. E aí você percebe que você nunca fez 4 horas e meia direto. Você sempre faz 40 minutos, aí à noite 40, daqui 2 dias 40. Então a gente fala, há um treino até para fazer uma prova dessa que é simule as condições. Você vai botar uma cadeira, vai ficar ali 4 horas e meia. Não muito confortável. Não muito confortável, imaginar que vai ter gente por perto. Sim, abrindo pacote de salgadinho. Abrindo pacote, a sala às vezes é quente, às vezes tem obra do lado. Então fazer... Música, que às vezes é no domingo, né? Então tem gente com música. Então fazer a prova antes, ela gera todo um ambiente de irritação que faz com que o seu corpo comece a se preparar. Né? Então fazer a prova no primeiro, no segundo ano é muito interessante, até porque gera isso, né? Uma resposta de uma certa tranquilidade, você rende muito mais próximo do que você costuma render, então sozinho. E gera também essa sensação de controle maior, né? Sim. Quanto mais a gente se sente controlando uma situação, menos ansiedade a gente sente. Melhor a gente vai E se até de desenvolver. você conhecer ali o Exato. ambiente, você já sabe pelo que você vai passar. Eu também fiz o Enem desde o primeiro ano do ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio, eu lembro que não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo ali, né? O que estava acontecendo. Eu lembro que eu cheguei para fazer a prova, já nem lembrava mais de quando eu tinha feito a inscrição, então eu não lembrava que você tinha que fazer ou inglês ou espanhol. Eu fiz os dois. Queria fazer os dois. Aí no E gabarito... marquei os dois no gabarito, Aí a sequência né? ficou Aí errada, a sequência né? ficou tudo errada. Toda a prova que eu tinha feito, assim, não tinha parâmetro Se foi. nenhum, porque eu marquei. Só que aí foi o meu primeiro ano do ensino médio, né? Então, Sim. óbvio que eu cheguei no menos outro mal. ano, já sabia que não era aquilo que tinha que fazer. Porque eu lembro que eu cheguei e tava faltando 5 questões no final. Eu falei, olha, tá faltando gabarito. Aí a moça ainda me explicou. Então, isso de você conhecer a prova, conhecer o bem ambiente, importante. é bem importante mesmo. E não se comparar, né? Com Não. certeza. Eu sou uma pessoa de base ansiosa, né? Quando eu fiz o Enem, era um dia de prova, Ah, sim. né? Não era separado. E eu consegui ler todas as questões e focar até o meu primeiro colega sair da sala. Eu fiz prova, né? Gustavo era o nome dele, e eu, como sou Giliane, então ele foi na mesma sala que eu fazer prova do Enem. E eu sabia que ele era inteligentíssimo. Então não era assim, a pessoa chutou tudo e saiu, né? Então, quando ele saiu da sala, faltava 20 e poucas questões para eu responder. Eu não consegui. Porque eu pensei, eu fiquei controlada pelo resultado da outra pessoa, né? Pensando... Então, assim, faz sua prova. No seu tempo. É o que você pode controlar. Eu sempre falo para os alunos, quando me procuram aqui na universidade, né? Eu falo assim, olha, eu tenho muito pouca coisa de te dar de receita para lidar com a ansiedade, né, com comparação com o resultado das outras pessoas, mas uma coisa é você aprender a discriminar o que você pode controlar daquilo que você não pode controlar numa situação, né? O que eu poderia fazer em relação ao meu colega estar saindo da sala no meio da prova? Não tinha nada a ver comigo. E o que eu poderia controlar naquele momento, né? Bah, que chato, né? Talvez eu não esteja indo tão bem, mas o que eu posso fazer agora é continuar minha prova e focar aqui. Né? Não é tão simples quanto parece, né? Só uma decisão, né? Mas quando a gente aprende a fazer isso, é um pouquinho mais fácil de a gente voltar para aquilo que está sob o nosso controle e não ficar pensando em todas as outras coisas que não estão ao nosso alcance, né? Nossa, eu sou muito assim. Eu quero controlar tudo. Eu sei.
sabe? Meu Deus do céu. Eu não me preocupo só comigo, me preocupo com... Eu absorvo todos os problemas das outras pessoas. Não ajuda em nada, Não, né? só piora. Entender que somos diferentes também é bem válido, né? Eu sempre Exato. falo que não dá pra colocar um peixe andar de bicicleta. E não é porque Então- uma pessoa saiu antes da prova que necessariamente ela sabia o que ela estava fazendo. Exato. Sim, às vezes, né? Ela saiu porque ela não aguentava mais ficar ali. E mesmo que ela soubesse o quanto o resultado daquela pessoa vai interferir no meu Exato. resultado. Né? O Enem, na verdade, é uma coisa assim, a gente é concorrente, mas nem tanto, porque Nem tanto. quase ninguém lá quer o mesmo curso, Vai a tentar mesma o mesmo curso, universidade, exato. sabe? Então, né, não dá pra se comparar muito, né, nesse caso. E numa certa dimensão, sair antes da prova não necessariamente é algo bom, né? Porque você pode rever, repensar. Sempre vai ter questões que você não tem certeza, ou não soube responder, Sim. ou não tem certeza, ou está em dúvida. Mas a gente liga essa área de estresse, né, de luta e fuga, isso quer lutar com esse estímulo, que é eliminá-lo da sua frente, entregar a prova, e fuga, né, sair da sala. Sim. Então, é muito comum essa ideia de, tô com um pouco de falta de ar, quero sair logo para respirar, né? Só que você faz isso, né, como um sinal de ansiedade, sai e começa a lembrar de coisas que você pensa, puxa, se eu tivesse lembrado lá. Então, assim, permita-se ficar na sala, dê uma fritada de ansiedade, porque uma hora você dá uma desligada também. Então, isso de terminar, entregar a prova e sair, você ainda tem 1h30. Fica ali 1 hora. Aproveita o tempo, né? Sim, mas a gente não vê isso chegando, né? A ansiedade faz com que você fique ansioso Sim. para eliminar essa prova da sua frente e sair da situação. O problema é que isso tende a gerar a odiosa sensação de sair da sala e começar a lembrar. Lembrar e, puxa, nossa, a verdade é que era tal coisa. Sim. Tenta criar, então pede às vezes para ir no banheiro, virar a prova, dar uma descansada. Se você sair, sair 1 hora antes da prova, desliga 20 minutos. Aí volta com mais 40 para você de repente refazer uma outra questão. Sim, é Se bem acertar importante. uma a mais já é lucro. Nossa, Nossa, é muito importante isso de desligar, porque a gente vê assim, você sair dali e você fica pensando, mas 1 mais 1 é 2, né? E eu coloquei lá que era 3. É tão óbvio. E começa a comparar com os outros colegas, Aí né? você começa Aí- a pedir como que você fez. Aí tu vê que todo mundo fez de um jeito e tu fez de outro. Daí começa a bater o desespero. Mas isso de você desligar ali no momento, ou você virar, tô com chocolate aqui, eu vou comer meu chocolate, eu vou olhar pra fora, ver o passarinho passar ali fora e eu volto pra minha prova. Ajuda muito. a gente, pega o chocolate, até vale a pena levar coisas saborosas para fazer essa quebra, né? Fecha os olhos, foca ali no sabor do chocolate, brinca de mindfulness no meio da prova. Sente o chocolate, deixa ele derreter na boca. O foco total de atenção em algo completamente diferente. Então, no chocolate, quando você tira os pés do chão, brinca de se equilibrar na cadeira, você muda completamente as áreas cognitivas foco, envolvidas. Sim, e você consegue desligar o medo. Então, até vale a pena procurar isso, né? Exercício mindfulness. Assim, vira a prova, vai no banheiro, vai lavar a mão, joga água no rosto, presta atenção. Não fica pensando que vão brigar com você, vou entrar onde... Não, joga água no rosto, prestando atenção na água. Né? Senta, come um chocolate, presta atenção no chocolate, tira umas férias. Uma desligada de 20 minutos. Mini férias. Chocolate, o chocolate é um negócio bom pra levar pra Enem, porque dá energia, é açúcar, né? estimulante também. Não dá pra ser muito doce, porque senão ele dá energia e logo depois baixa tudo, né? Mas um chocolate e um meio amargo, eu acho que é uma dica boa. É bom. Eu levava Ajuda a sempre acordar doce. também. Sempre levei chocolate também. Mas, bom, isso é parte das dificuldades da Chegar vida, aqui. De como chegar, da né? vida do estudante. E E aí agora? entrou, e vocês estão num curso superior que é caracterizado como um dos cursos que mais tem estudantes que trabalham durante o dia e estudam à noite. Sim, é uma área bem ampla aqui de contábeis. Que é o nosso caso, né? Até a minha intenção entrando em contábeis foi por causa disso. Eu antes era acadêmica de engenharia elétrica aqui no UTF também. Mas esse negócio de não poder trabalhar e ficar ali o dia inteiro no curso era mais maçante pra mim do que eu trabalhar durante o dia e já tá exercendo, né? O que eu tô aprendendo aqui de noite, eu aplico durante o dia no meu trabalho. Então,
em partes, assim, é melhor, tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? Que acaba sendo muito mais cansativo, né? Porque a rotina ali... Começa o trabalho às 7h45, aí trabalho até às 6 da tarde, 7h30 tem aula. Então, a UTF é longe, né? A gente sabe que é longe da cidade, até eu que moro em Pato Branco, a gente tem essa dificuldade de locomoção. Aí tem que vir pra cá e ir pra casa de novo. E aí a gente vai nisso de conciliar. E... Eu saio de casa às 7h30 pra ir trabalhar e volto só meia-noite, quando eu chego em casa. Emenda já. Você sai do trabalho e vem direto pra universidade. Sim, eu nem almoço em casa, eu almoço em trabalho. Então é bem... Você visita a sua casa. Eu sou, sabe, uma hóspede. Às vezes eu tô só pra dormir, assim. Às vezes eu nem vejo meus pais, né? Porque eu acordo Qual cedo. a média de sono de vocês por noite? O meu é 5 horas e meia, porque eu acordo cedo pra ir na academia. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu não deixo de fazer. Muito bom. Aí eu acordo 5h45 pra ir na academia. Eu acabo sempre umas 6 horas, 6h30, porque eu chego em casa ali, é 11h30, meia-noite também, daqui da UTF. Só que como eu moro sozinha, eu chego em casa, tem roupa pra estender, eu tenho 2 gatinhos, tenho que alimentar, tenho que limpar a caixinha de areia, tenho que ver o que eu vou almoçar no outro dia, o que eu vou comer no outro dia, enfim. Aí eu acabo fazendo tudo isso, nesse período tem que chegar e tomar banho, chega aquela decisão importante de se... Eu vou lavar o meu cabelo agora, ou eu vou comer, ou eu vou dormir, ou eu acordo amanhã 1 hora mais cedo pra lavar o cabelo. E a gente fica nessa, tem que ir ponderando, mas acaba sendo umas 6 horas, 6h30. São dificuldades diferentes, né? Eu tenho mais tempo de locomoção, mas eu moro com os meus pais. E a Fernanda mora sozinha, então talvez o tempo que eu fico me locomovendo, ela tem que fazer o almoço. A minha mãe deixa o almoço pronto, então isso me facilita muito. Claro. A minha mãe me ajuda demais. Se não fosse ela, eu não sei como é que eu aguentaria. E aí é bem mais fácil, né, essa parte. Mas essa parte é bem desgastante, a locomoção. Se fosse só vir até o UTF, se fosse só estudar aqui, mas tem que se locomover até aqui, isso é o que mais desgasta pra mim, assim. Deixa eu perguntar algo. Durante os finais de semana, vocês sentem que vocês repõem o sono de alguma maneira, Sim. dormem? Como que é? 13, 14 horas. A famosa higiene do sono. A gente dorme tudo que pode no final de semana. Ou a gente marca um dia durante a semana. Por exemplo, nós somos um grupo de colegas que desde o primeiro período a gente faz o trabalho junto. Desde o primeiro trabalho assim que a gente teve no curso, a gente é o mesmo grupo e permanece o mesmo grupo. Aí a gente sempre marcava, tipo, olha, na quarta-feira a aula não vai ser tão importante, então a gente falta. Aí falta o grupo inteiro. Isso não é um conselho, tá, gente? Mas às vezes é Às válido vezes e é o que a gente tem que às fazer. vezes é uma forma da necessário, gente né? aguentar a barra. Sim. Outra estratégia é fazer de meio-dia os trabalhos, né? A gente já comentou sobre isso também. Às vezes de meio-dia tá lá sem fazer nada, vou fazer um trabalho da faculdade, né? Que não é melhor de fazer de meio-dia do que chegar em casa e fazer. Fazer né? depois da aula. Daí o cérebro já nem Como que é funciona o horário mais. de almoço de vocês? É de que horas a que horas? Eu é do meio-dia a 1h30. O meu também, meio-dia, 1h30. Eu também almoço no escritório, aí fica mais fácil, eu fico com aquele tempo ali livre. Hoje mesmo estudei para prova de cursos durante o almoço. Aí no tempinho que eu tinha livre, a gente vai usando isso, os tempinhos que a gente tem, assim, a gente consegue aproveitar, né? Às vezes, cheguei um pouco mais cedo na universidade, vamos ver o que a gente tem para fazer. O professor não tá aqui, as meninas que moram fora não conseguem ir embora, né? Sim. Mas aí quando tem uma aula vaga ali, a gente tenta, às vezes, adiantar um trabalho ali naquele período, a gente tenta aproveitar ao máximo o período que a gente tá na UTF, né? O período que a gente tá aqui é o que a gente... é bem importante. Sim. Às vezes as pessoas nem sabem, mas você pode faltar 25%. Sim. Né? E vale a pena você, de vez em quando, faltar mesmo, né? Organizar suas faltas, não faz mal. Não é pecado. Se você manter Não, controle não é disso, pecado. né? A gente tem mantendo controle certinho. Sim, e você também ir bem nas matérias, né? Sim. Se você faltar pra ir mal, não dá, mas você faltar e você conseguir ir bem mesmo faltando. Né? O nosso grupo, a meta é sempre tirar 8, que daí dá pra faltar 50%. Acima de 8. Tem isso. Macetes. Não é toda a universidade que tem. Várias particulares têm. Mas aqui na UTF a gente tem um limite de faltas. E dependendo se a sua nota é mais alta, você pode faltar mais, né? Sim. E vale a pena, assim, fazer muito, né? Essa gestão de faltas para você conseguir dormir. Dormir é algo fundamental para a gente, inclusive para memorização de médio e longo prazo. Sim, então, muitas vezes, verdade. o que a gente vê? O estudante no sacrifício, pegando algumas semanas dormindo 4 horas, 3 horas e meia,
ele consegue segurar, manejar esse conhecimento, ele vai bem, só que depois ele tem que estudar tudo de novo. Esquece Porque tudo. era tão desgastante que ele fixa ali e depois vai embora. Então é importante também você ter essa organização para que as coisas fiquem memorizadas e os semestres venham vindo e só vá somando, né? Sim, sim. Eu pelo menos, eu percebi que esse semestre a minha memória, meu Deus, ficou péssima. É porque eu não trabalhava em escritório antes, eu comecei faz uns 8 meses, então eu tenho que forçar durante o dia, eu tenho que pensar mais durante o dia e pensar de noite. E esse tempo curto que eu durmo não me ajuda, né? Então, às vezes, eu acho que eu já venho pra faculdade muito desgastada. Aí eu acho que o meu rendimento na faculdade diminuiu e também no trabalho, né? Eu não sei, nas férias eu vou tentar dar uma repaginada. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso, assim, sobre o quanto, né, eu estou pensando aqui no quanto a rotina de vocês é puxada, né? Depois eu tenho uma pergunta para finalizar, assim, mas tem uma anterior, que é sobre o quanto vocês acham que conseguir se manter presentes em sala de aula, né, ou aqui e agora, ajuda ou não. Muitos alunos na universidade procuram com a queixa de estou com minha memória ruim, né? E quando a gente vai investigar, o que a gente percebe? Talvez não seja a memória, talvez seja partes anteriores à memória, seja o quanto vocês estão conseguindo concentrar, o quanto vocês estão conseguindo estar atentos em sala de aula, né? Porque às vezes o processo é anterior. Né? Você nem estava ali. Você estava em sala de aula, mas você não estava presente, né? Estava pensando no problema do trabalho, estava respondendo mensagem no WhatsApp, porque todo mundo faz isso o tempo todo. Né? Então, às vezes, observem isso, a gente não está com problema de memória, a gente não está conseguindo focar e manter atenção e concentração, são processos anteriores. Eu acho que é bastante isso Sim, também. a gente tem bastante isso, inclusive em várias aulas. Tem vezes que a gente tá assim vendo a aula que a gente tá todo mundo tentando, porque a gente sabe que é uma matéria importante, que é uma matéria mais difícil. Tá todo mundo tentando, tá todo mundo ali vidrado, né? Chega o final da aula, todo mundo, gente, eu não entendi nada. Porque a cabeça tá tentando tá ali, mas tá pairando por aí, pensando, caraca, não tirei a roupa da máquina. Só de E corpo vai. presente, sabe? Mesmo que aí depois, o que facilita aqui é que a gente tem excelentes professores. Eu falo isso de boca cheia, assim, nossos professores são demais, ajudam muito em todas as demandas que a gente tem. Então, professor, aqui com a explicação fica difícil da gente se manter concentrado, mas passa um exercício pra gente fazer em sala, que aí a gente tira a dúvida com você, professor, a hora que você explicou, isso aqui eu não entendi. Aí o professor explica pra eu não entendi de novo do jeito que o professor explicou, mas a minha colega ali, ela entendeu. Perfeito. Aí ela vai explicar pra mim do jeito que ela entendeu. Eu acho que às vezes aluno explicando pra aluno, fica assim uma comunicação até mais próxima, assim, a gente, dá os macetes ali, eu lembrei disso para conseguir fazer, enfim, a gente vai se ajudando. Eu sinto também que a nossa turma é muito unida, o nosso grupo em si. Você ter um grupo que é ativo, que tá todo mundo com o mesmo objetivo de a gente vai fazer isso aqui dar certo, que você tem que estar na cabeça que você vai fazer dar certo. Se você entra pensando, não, que eu não vou conseguir, que eu vou desistir, é muito difícil você conseguir levar. Mas se você tá com um monte de pessoa ali, mesmo que a gente esteja cansado, a gente pensa, a gente vai se ajudar, isso aqui você não entendeu, eu te explico, isso aqui a gente se ajuda, a gente faz, a gente divide, enfim, ajuda muito a se manter ali concentrado. Mas, realmente, o foco, assim, na sala de aula, às vezes, vai embora. Principalmente quando a gente está sobrecarregado, né? Não é nenhuma escolha consciente, assim. Não é, hoje eu vou prestar atenção na aula. A gente até tenta, né? Mas às vezes não rola. Tenta usar táticas, né, de repetir na cabeça o que o professor tá falando. Ele tá falando ali, eu repito pra mim mesmo. Mas às vezes eu tô ali, daqui a pouco eu já tá pensando em outra esse coisa. Esse semestre, eu e a Ana, nossa outra colega ali, a gente sempre tá tentando anotar tudo. Perfeito. Porque eu, pelo menos, com as palavras que o professor tá falando, eu consigo estudar melhor em casa do que às vezes no slide. Porque no slide tá, né, mais estranho pra mim. Mas então acho que anotar é uma coisa que tá me ajudando bastante, né? Não tá 100% como eu queria, mas tá me ajudando. Anotar é uma estratégia cognitiva fundamental, porque você é uma parte ativa, né? Exato. Fala, você só tirar uma foto é uma coisa, o professor mandar os slides é uma coisa. Agora, você
porque você quer, você escrever, você olha e reproduz. Nas tuas palavras, Sim. muitas vezes, né? De um jeito que você vai entender depois. Sim. Ou mesmo pela questão de que a gente tem pessoas que são mais auditivas, escutar tá mais ok, tem pessoas que não, né? Elas são mais visuais, ela escutar, mas ela quer ter uma configuração gráfica. E a gente tem as pessoas mais sinestésicas, que é eu fazer. Por via das dúvidas, e assim, a gente oscila, o nosso próprio estilo majoritário vai mudar conforme a vida, às vezes muda conforme a matéria. Se é história, eu tenho que ler, se é matemática, eu tenho que fazer. Por via das dúvidas, faz tudo. Faz tudo. Vê, pede para o professor algum material gráfico, pede para ele explicar e você anota. Atira para todos os lados, porque você vai tentar usar o máximo de áreas diferentes do cérebro. E algo que você trazia, que às vezes eu venho desgastada do trabalho, é a ideia da aceitação também, né? Você fala, a questão da aceitação é fundamental, porque a gente tem muitos estudantes que, primeiro depois que você entra na universidade, você pensa, poxa, a escola não era tão difícil. É. Era só estar lá, as coisas vão rolando, e é prazeroso, você dá risada, às vezes tal. E os dias vão passando, tem dia que tem mais coisa, tem dia que tem menos. Sim. Mas, e você entra na universidade e às vezes é muito frustrante. Então a gente vê muita queixa. O curso de vocês, ele ainda, como ele é no noturno, ele tem que ser super bem amarrado, porque os alunos não têm muito tempo, ele acaba sendo bem orquestrado, né? Então ele acaba sendo bem orquestrado, as matérias têm mais sentidos. Sim. Vocês vão ter a matéria que devia vir depois, realmente vem depois, né? Não vem antes. A gente tem outros cursos, às vezes, um diurno como uma engenharia. É muita disciplina e é mais disperso. Então, às vezes, tem aula a manhã toda, não tem aula no começo da tarde, tem aula no final da tarde, e puxa a disciplina para tentar adiantar, já que teve um buraco ali, eu coloco. E aí, muitas vezes, as disciplinas não fazem tão sentido. E eu tenho estudantes que, às vezes, entram com uma expectativa. Eu sou muito bom, eu tenho facilidade, porque a ideia é que um pouco no ensino médio a gente sente que a gente tem um pouco de facilidade. Eu gosto de estudar, vou continuar estudando, tenho facilidade para os estudos. E aí entra na universidade e se sente humilhado, sente, mas será que eu sou inteligente? Eu lembro, quando eu estava na graduação, o ano mais estressante da minha graduação era o terceiro ano, por algum motivo daquela configuração de grade de disciplinas. E chegou no final do terceiro ano, a gente falava assim, pô, eu vejo o filme da Disney e eu não entendo. Será que eu tô burro? Será que eu emburreci? Quanto mais eu estudo, mais burro eu fico. Eu não entendo por que o Monstros S.A., o que eu perdi ali? Que eu não, assim, era tanto cansaço que às vezes a gente ia no cinema e não entendia. E você começa a se frustrar e ter dúvidas se você devia estar aqui ou não. E a ideia é essa, se você tiver o pé bem no concreto, você fala, não, eu estou desgastado, eu estou dormindo pouco, eu estou me alimentando mal, está tudo atrasado. E eu tento priorizar, muitas vezes, a energia durante o dia por causa do trabalho, para não prejudicar ninguém, porque à noite eu prejudicar só a mim mesmo, né? Então, sim, você vai vir cansado e você vai fazer muito menos do que você poderia fazer. Sim. Muito menos. Mas se não estivesse trabalhando, estivesse dormindo 9 horas por dia, se alimenta, ia ser muito melhor. Ia. Mas não tem o que fazer. Mas não tem o que fazer. A gente tem que trabalhar com o que é possível. E esses fatores que o Sérgio acabou de falar, né, eu que atendo os alunos aqui na universidade, chegam muito com a queixa assim, eu tô com falta de memória, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu não sou mais o mesmo que eu era, né? Sim. Então, assim, eu tô com muita ansiedade, eu preciso que você me ensine como controlar, né? E existe uma frustração muito grande quando os alunos me procuram e eu começo a fazer perguntas sobre a rotina de vocês, né? Porque a ideia é assim, eu vou lá na psicóloga e ela vai me dar conselhos sobre o que fazer. Né? Porque ela vai na bola de cristal dela ver o que acontece que está oculto no meu comportamento. Não tem nada oculto. Esses fatores são suficientes para, né, o resultado emocional, para o desgaste, para o cansaço. E grande parte das vezes, o que eu falo para eles é, você só está cansado. Né? E não precisa se sentir culpado por isso. Todo mundo fica cansado. Né? Então, e não tem como a gente, nessa rotina, vocês acabaram de contar pra gente, não estarmos cansados. Sim, é verdade. Né? Então, assim, não precisa procurar outra explicação nos astros, né? No alinhamento, né, dos planetas, porque
isso é motivo suficiente. Não achem que não é motivo suficiente, né? Às vezes a gente fica negando sentimento, né? Sim. Fica negando que tá triste, negando que tá irritado, que tá estressado. Quando, na verdade, essa questão da aceitação também serve pra gente olhar pra gente e falar assim, meu, tudo bem eu estar me sentindo assim, preciso descansar, vou faltar a aula amanhã. Tudo bem. É um recurso muito importante, gente. Sim. Né? Eu preciso só descansar nesse momento. Né? O que também não anula a importância de ter esse cuidado, de continuar observando, para ver se isso não vai virar Hábito, algo né? mais complicado. Né? O que eu percebo muito nos alunos é que os sintomas físicos é o que acabam fazendo com que procurem, sabe? Enquanto vocês estão cansados, enquanto estão sobrecarregados, não procuram ajuda, né? Aí, assim, comecei com muita dor de cabeça. Tô tendo crise, que eu acho que eu tô infartando, é uma crise de ansiedade, né? Palpitação, taquicardia, né? Desmaia, às vezes, né? Não dorme, né? Tô com sono, mas não consigo dormir. Começa a dormir, dá aquele... Sobressalto. Aquele sobressalto e perde o sono. Nossa. Acho que uma das dificuldades também quando a gente fala de aceitação não é só da nossa aceitação, mas sim da aceitação de quem tá no nosso meio ali. Também. Porque é muito difícil. Por exemplo, eu tenho colegas que eu tinha antes da faculdade, que hoje em dia me chamam pra sair numa sexta-feira à noite. Pô, Como assim? sexta-feira à noite, eu quero tem chegar nem em casa, eu como. quero dormir. Final de semana, o máximo que eu quero fazer é comer churrasco no domingo na casa da minha avó. E a gente tá cansado, verdade. já não é mais o mesmo ritmo, a gente já não participa mais das mesmas coisas. Então eu acho que também traz uma dificuldade pra gente, assim, a aceitação das pessoas que eram do nosso meio antes, né? Que ficam, que não fala mais com a gente, não faz mais isso com a gente. Quem tem namorado, então, deve ser terrível se o namorado não tá ali disposto a entender o que você tá passando também. Acho que deve ser uma dificuldade. Então tem que partir isso de todos os lados, né? Não vem só da gente. E o que vocês acham que ajuda nessas relações para conseguir manter essas tarefas e também não acabar com a vida social, com as relações familiares, afetivas? Eu, pessoalmente, eu filtro o que eu gosto mais de fazer. Nunca fui também. tão de festa, assim, nunca gostei tanto. Então, o período ali que eu tenho livre, eu quero ler um livro, eu quero assistir um filme, eu quero sentar, jogar baralho com meu pai e com os meus irmãos, eu quero ir pra casa do meu pai, enfim. Eu faço o que é mais importante pra mim e o que vai me fazer bem de verdade, assim. Se você ficar filtrando do que vai agradar fulano, vai agradar ciclano, você vai acabar só se frustrando mais ainda. Eu, quando me deixo levar, inclusive, de aceitar esses convites, depois eu fico me culpando mais ainda, porque eu fico pensando, caraca, eu gastei o meu tempo nisso aqui, eu nem gosto tanto de fazer isso aqui, e é tão pouco tempo que eu tenho, e eu tô aqui e eu nem gosto. Então não faz sentido. Procura o que faz bem pra você mesmo. O que você gosta de fazer e vai se sentir contente. E pessoas que também vão entender, né? O que tá acontecendo. Vão entender que você vai estar mais tranquilinho ali na sua, enfim. E se você tem amigos, realmente amigos seus, eles vão também andar um pouco contigo, né? Eu não quero sair numa festa, mas eu quero ir tomar um tererê no domingo de tarde. Pode ser? Vamos então, né? Um negócio mais tranquilo, assim, que não vai me desgastar tanto. E é assim, então, que a gente meio que tenta lidar, né, com todas essas situações. Mas não que se você gosta de festa, não há tempo pra nada isso, né? impede, Tem, a né? gente tem colegas, inclusive, que gostam e que vão. Até tem amigos que gostam, né? Até tenho, assim, conheço umas pessoas, mas não é o nosso caso. Mas dá tranquilo, se essa é a sua prioridade, se é isso que você gosta, então vai. Não é o nosso caso, né? Sim. E a gente... Aqui na universidade a gente tem a feira de profissões, né? E tive algumas oportunidades de fazer, fala de abertura de carreira, quando o pessoal traz os ônibus das escolas, né? E eu lembro de fazer uma pergunta que era tradicional de algumas áreas lá dessa parte de orientação profissional, que era o que é prioridade para vocês? Arrumar algum emprego logo? Eles estavam no ensino médio, né? O pessoal vindo aqui... Arrumar um emprego logo e ter um Golf Sapão 2002, se sentir aí vitorioso, ou entrar numa jornada de 4 anos, 5 anos, no qual você não vai ter nada. 5 anos só as roupas vão ser as mesmas de hoje. Seu tênis é o mesmo, seu tênis daqui vai ser o mesmo. O de sair ainda. Só que daqui 4 anos, 5 anos, você vai ter uma outra possibilidade de inserção profissional. Sim. Então, você
fazendo, se a gente for conversar para as outras pessoas terem paciência, mas às vezes a gente mesmo tem que protelar uma série de coisas, porque você entra numa jornada de, olha, eu vou me qualificar para poder entrar num extrato diferente do mundo profissional. Sim. Como que é para vocês isso, essa ansiedade? Porque todo mundo tem colega que não foi fazer faculdade, arrumou um emprego e tem as coisas melhor que você. Uhum. Porque ele consegue trabalha mais dias e vocês gastam muito do que vocês... Ou nem tem tempo. Vocês também trabalham, mas não tem tempo de gastar. Sim, o salário também não ajuda muito. No começo da profissão ele é difícil. Mas eu passei por isso logo ali no começo, porque eu sempre fui assim, eu queria entrar, mas já queria estar com o emprego de formada, né? Uhum. E aí a gente vê colegas que tiveram oportunidades diferentes, enfim, e sempre tinha essa de estar ali se comparando, né? Poxa, ele conseguiu, por que eu não consigo também, né? Mas vai um tempo. Inclusive, quando eu entrei no curso, eu tinha uma empresa que eu queria muito entrar a trabalhar lá e que... era muito difícil abrir processo seletivo. Eu fiz o processo seletivo uma vez e tinha reprovado ainda no primeiro processo seletivo. E eu lembro que eu fiquei puta da cara, porque foi a primeira vez que eu reprovei em alguma coisa da minha vida, inclusive. Aí a frustração foi muito maior, porque eu não entendia do porquê disso ter acontecido. Mas aí eu vi que eu tava ali, depois de um tempo, no começo do período, não tava preparada ainda, que tinham pessoas mais qualificadas do que eu, porque eu tava engatinhando ainda, era um girininho ali de contábeis, né? E que agora, no quarto período, consegui uma oportunidade de emprego lá, tô entrando, inclusive. Então, parabéns. O meu amigo de antes, agora sou eu. Então, você tem que saber que tudo tem seu tempo e que se você souber esperar, vai acontecer. Só que você não pode desistir, né? Tem que ir se qualificando. Eu fiquei um tempo no emprego que também, pra mim, foi muito importante. Me ajudou a aprender muita coisa, mas não era o meu foco no início, né? Mas ali, com o tempo, com a espera, eu consegui, enfim. Acho que é isso que é mais importante, você ficar ali, só não desistir, né? Porque se eu não tivesse fazer esse segundo processo seletivo, tivesse ficado completamente frustrada ali no primeiro, hoje eu não ia estar conseguindo o que eu queria lá no início. E vai muito do objetivo, né? Tem gente que às vezes não tem o objetivo de fazer uma faculdade, né? De ter um estudo. A minha mãe sempre diz que estudo é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Então eu sempre quis estudar. E às vezes tem gente que, só vou trabalhar, vou ganhar mais dinheiro do que quem não estudou. Ok, é uma escolha sua, né? E a gente tem que respeitar quem escolhe não estudar, quem escolhe estudar, né? São ambas escolhas válidas. Válidas, né? Sim. Mas para isso é importante avaliar isso, né? Quais são as suas prioridades? Exatamente. O que é uma vida boa para você? Sim. Você prefere ficar 5 anos ali só trabalhando ou você prefere, né? Às vezes ganhar um pouco menos, ter um pouco mais de esforço, mas depois de 5 anos você vai ser recompensado por isso, né? Eu acho que é mais o que também você está preparado, né? Eu, quando cursava em engenharia, eu não conseguia ficar sem trabalhar. Eu sentia muita falta, muita dependência disso de ter o meu próprio dinheiro, porque eu trabalhei desde muito nova, então essa ideia do meu pai. Prover tudo que eu precisava, eu me sentia um pouco culpada até em estar ali. Então aquilo não me fez bem, assim, pra minha cabeça. Aí que eu voltei e falei, poxa, vou cursar outra coisa, que eu consigo estar construindo a minha vida profissional ali enquanto eu estiver na faculdade. Eu acho que só um conselho bom para quem quer fazer isso começa com estágio. Se tiver a oportunidade de fazer um estágio, algo que a carga horária seja menor, é muito melhor. Porque tem oportunidades na área, né? Se você tiver a oportunidade de fazer isso, é melhor. Pra ir adaptando, tu fala, Fer. Sim, mas vai muito do seu objetivo, né? É muito... Que daí você vai conhecendo... Você vai conhecendo como funciona o mercado de trabalho, mas você não tá ali naquela pressão toda, né? Das 8 horas diárias. No nosso caso, 8h48, né? E pra quem realmente consegue só estudar, também não acho bem tranquilo. Bem válido também. A gente já papeou bastante, Estamos né? a 50 minutos desde o início, 50 cravados. A gente pode ir finalizando. Pensando, então, nesse pessoal que está no ensino médio, não sabe se arrisca, se aventura, às vezes até aventurar a própria expectativa de si mesmo, né? Nunca reprovei nada, como é que vai ser? E, assim, a gente sabe... por conversar mesmo, assim, sempre que eu converso, eu sou convidado para estar em semanas acadêmicas de universidades particulares aqui da região. E eu converso com estudantes e eu pergunto, o seu curso tem na UTF, você prestou lá? Não. Então, o que vocês pensam disso? O que vocês
por que as pessoas não prestam aqui? Porque vocês estão num curso de ciências contábeis, se você procurar alguma particular, tem lá. Às vezes as pessoas têm nota no Enem para entrar aqui, às vezes nem arrisca. Qual que é o ideário da UTF-PR? O que será que isso daqui assusta? E o que vocês poderiam falar para as pessoas para humanizar a universidade pública, para que elas se sintam mais à vontade? Olha, eu acho que o principal que eu escuto falar assim, tem o pessoal que não tem a mínima noção de como que funciona tudo, que nem a gente falou, pensava que tinha que pagar isso e aquilo. E também tem a galera que pensa que aqui é muito puxado. E só que a gente tá aqui por opção, 100% livre, né? Até porque com a nota que a gente consegue passar aqui, a gente consegue uma bolsa pelo ProUni, enfim. Mas a gente escolhe estar aqui porque eu sempre falei já aqui no decorrer, mas a gente tem excelentes professores. A nossa universidade oferece muito apoio, tudo que você precisar, enfim. Tem a Gi, que se você vir e precisar também tá aí. E é uma universidade de referência, né? Por ser pública com também, certeza. Por ser federal. Acho que isso tem um pezinho no final, né? A avaliação do curso de vocês é ótima, né? Sim. A nossa aprovação no CRC também, que é o exame que a gente tem que fazer, né? Depois, para se tornar contadores, né? Também teve um ano que a gente conseguiu 100%, a nossa média geral agora, se eu não me engano, é de 92% de aprovação. Então, é muito boa, os professores são muito queridos, a gente tem professores extremamente preparados, professores que trabalham na área e sabem falar como que funciona o mercado de trabalho na prática, que te indicam para empregos também, isso aqui a gente tem de monte. Toda semana a gente recebe e-mails, né, com vagas de emprego. E a gente tem bastante apoio, eu acho que não precisa se assustar achando que é o bicho, eu sempre falo que pode, às vezes, até ser um pouco mais puxado, ter um pouco mais de demanda, a carga horária, né, é um pouco maior do que as universidades privadas, mas vale a pena. A gente com certeza é muito bem recompensado. E é gratuito, né, meu Deus, tem um presente melhor que isso, não ter que pagar no final do mês aquela mensalidade. Tem que pagar o transporte para quem é de fora, às vezes até a prefeitura disponibiliza, né, mas vale muito a pena, meu Deus. Tem prefeituras aqui da região que disponibilizam o ônibus para vir e sair. Eu tenho um auxílio de R$100 lá da minha cidade. A Ana, por exemplo, vem de São Jorge e é de graça. Que coisa e São Jorge é bem mais longe que São Lourenço, né? Daria... Fora o que o campus da UTF tem para oferecer, né? Fora o curso em si, a gente tem uma infinidade de coisas aqui na UTF que, para quem pode aproveitar, é incrível. Eu faço parte do centro acadêmico aqui também, né? De Ciências Contábeis, e eu também acho uma experiência muito legal. Eu conheci várias perspectivas do curso, vários outros cursos, várias pessoas, inclusive. Até para quem quer o network ali é importante também, tem muita coisa a oferecer. A gente organiza viagens, a gente vai conhecer outros lugares. E eu sinto muito que tem muita presença do aluno na UTF. Eu vejo isso por mim. Qualquer dificuldadezinha ali que a gente tem, fala com o professor, fala com o coordenador, tá todo mundo 100% aberto a te escutar e a mudar. Não é uma coisa assim que você fala, eles, beleza, e depois a gente vê. Sempre, qualquer dificuldade que a gente tem é sempre muito bem atendida, nenhum professor nunca chegou a tratar mal ou coisa do tipo, sempre fomos muito bem acolhidos. Que bom. Eu falei antes que eu tinha uma pergunta para vocês, mas eu acho que vocês já responderam. Eu ia perguntar, assim, se vocês acham que vale a pena. Com certeza. Se hoje, né, na história de vocês, eu incentivo muito os alunos a pensarem num projeto de vida. Não naquela coisa assim, quero chegar aqui, né, mas nisso, assim, quais são minhas prioridades, o que é importante para mim, o que é uma vida boa para mim. Sim. Tem muito aluno que eu atendo fazendo engenharia elétrica, que me fala assim, eu queria estar fazendo educação física, né? Então, por que você não vai fazer? Porque daí a educação física não me dá uma vida tão estável, porque eu vou ganhar mais sendo engenheiro eletricista. Eu falei, mas quanto que você precisa ganhar para ter uma vida boa? O que é uma vida boa para você? É mais fácil ganhar mais gostando do que você está fazendo do que não gostando, porque às vezes você acaba não sendo um bom profissional, né? Por estar ali completamente desgastado, num ambiente que não te vai. E às vezes o que eu ouço, assim, eu queria ter meu apartamento, um carro e poder viajar uma vez por ano. Será que você precisa ganhar tanta grana, assim, para isso? Né? Eu sei que tudo tá caro, gente. Mas eu acho, assim, que a gente se situar
E eu achei muito legal, porque vocês duas, eu acho que trouxeram muito disso na nossa conversa, né? De saber, assim, por que eu estou aqui? Por que eu estou abrindo mão de 8 horas de sono, de convívio com a família, né? Não totalmente abrindo mão, mas sim, vocês estão, né? Atrasando algumas questões, como o Sérgio já falou, né? Que vocês poderiam ter de imediato, né? Por quê? Pra quê? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? E eu percebi na fala de vocês, eu acho que responde a minha pergunta, assim, mas é a minha pergunta final, assim, vocês acham que vale a pena? O que vocês dizem para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, assim, vale a pena abrir mão de algumas coisas nesse momento para estar aqui na universidade, para estar na UTFPR? Pra mim foi algo muito divisor de águas, assim, algo que é muito visível na minha vida, porque eu literalmente abri mão de tudo que eu tinha antes pra estar na UTF, porque o meu pai, ele foi embora no começo do ano, né? Eu já tava aqui na UTF e eu tinha a opção de ir com meu pai, estudar num EAD, estudar numa privada ou sei lá o quê. E eu optei ficar, mesmo sendo muito apegada à minha família. Foi, assim, um período de adaptação terrível. As meninas do meu grupo acompanharam de perto, que, assim, o meu início foi terrível. Eu tava sentindo falta o tempo todo dos meus irmãos. Eu tinha casa cheia, 2 irmãos, minha madrasta, meu pai, 2 cachorros, e do nada todo mundo foi embora. Porque a transferência do meu pai foi do nada. Mas eu sou muito apegada à UTF em si, ao curso, enfim, aí optei por ficar porque eu realmente acho que vale a pena, agrega muito. E eu vejo que as oportunidades que eu tenho hoje, até a formação da pessoa que eu sou agora, né, é parte disso aqui tudo, de um todo. Também acho que vai valer a pena no final, a gente vai ser recompensada de todo esse esforcinho que a gente faz diariamente, né, pra estar aqui. Também acho. Bom, acho que é isso. Obrigado. Obrigado novamente pelo convite. A gente que agradece. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada, Pedro, também. gente.